Olá, perdidos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Elo Perdido e este é mais um dos episódios da série Paralelos. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos lá! Em praticamente todos os filmes hoje em dia, até aqueles que não são feitos para o grande público, há em maior ou menor grau certas reviravoltas, os famosos plot twists, ou algumas cenas que são marcantes e impactantes demais para que suas consequências se mantenham na narrativa. Alguém pula de um precipício e depois descobrimos que ela sobreviveu, ou alguém perde a memória e depois a recupera por inteiro facilmente. Enfim, às vezes o recuo do clímax é tão grande que nos parece ter faltado coragem do diretor para ser mais ousado e levar à frente uma determinada ideia que acaba sendo inserida e retirada. Esta, para mim, é a pior sensação dentro da experiência do cinema. É você perceber que era para acontecer uma coisa, mas a covardia diante da possibilidade de desagradar os espectadores ou os fãs fez com que a direção escolhesse tomar outro rumo. Em produções mais despretensiosas, como o anime Dragon Ball Z, vemos um personagem como Kuririn ser explodido pelo vilão Frieza e em sua última vida, não podendo, portanto, ser vivido pelas esferas do dragão, e esta possibilidade de jamais reencontrar o amigo faz com que Goku desperte a sua fúria, se tornando o lendário Super Saiyajin, numa das cenas mais icônicas de todas as séries animadas japonesas. Mas algum tempo depois Kuririn volta à vida, tirando totalmente o peso da situação anterior e anulando a dramaticidade da história. A partir daí, a gente já desconfia que não importa quem morra, sempre vai voltar à vida. Na verdade, eles mostram até um lugar onde ficam os mortos, para que os fãs não fiquem tão órfãos desses personagens de que eles tanto gostam. Na série Blacklist, uma das personagens principais da história, a Elizabeth King, simplesmente leva um tiro em uma das temporadas e morre. E mesmo a gente sabendo que obviamente ela não estava morta, os dias e os episódios se passam e a brincadeira começa a perder a graça, a ponto de você começar a se perguntar se realmente eles não foram corajosos o suficientes para matar um personagem tão importante e continuar a série a partir daí. Pegadinha do malandro, ela estava viva esse tempo todo, ahá, e você nem desconfiou. Agora me explica, pra que fazer isso? Eu não entendo. A surpresa seria ela não estar viva. Seria realmente surpreendente a ponto de marcar profundamente a audiência. Imagine só, uma série em que um dos protagonistas morre logo no início de uma temporada. Como isso pode se desenrolar? Mas enfim, ela estava lá firme e forte. Muito parecido com isso aconteceu também no anime Shingeki no Kyojin, o Ataque dos Titãs, né? Em que o personagem Eren, que até então identificávamos como o principal, morreu comido por um titã e ficou por muito tempo realmente sumido, para depois, quando todo mundo já desconfiava ou confiava nessa história, eles expandirem com a volta do Eren e todo o desenrolar da história. Eu parei de assistir ali. Eu sei que os fãs do anime devem ficar putos comigo nesse exato momento, porque eu entendo que até ali a história nem sequer tinha começado. Mas não havia outro modo de introduzir esse arco, não podia adiantar logo a dizer que o personagem na verdade não tinha morrido e seguir o barco. Isto realmente me deixa frustrado. Se não tem coragem para peitar uma morte ou algo importante dentro da sua história, não faz, ou pelo menos diminui o espaço de tempo para não fazer a sua audiência de idiota. É claro que há sempre exceções, né? Cenas em que a morte do personagem ficou ambígua, não dando a certeza ao público, ou uma saída milagrosa que é muito bem explicada e tal, fundamentada. Nestes casos, isto tem um propósito mais preciso dentro da narrativa.
não é algo jogado apenas para mexer apenas com as emoções do público. Em certos casos, a falta de coragem para levar em frente uma ideia que aparentemente seria demasiado frustrante ou impactante para o grande público acaba tornando a história mais pobre e homogênea com tudo que se produz. É claro que quando falamos de blockbusters, a preocupação número 1 é vender, e portanto a menor possibilidade de desagradar o público faz a maioria dos diretores tremerem. Entretanto, quando ficam no limiar do cinema contemporâneo e não se arriscam, torna-se um mais do mesmo, sem nenhum atrativo para tirar o cidadão de casa e prestigiar o filme no cinema, coisa que está cada vez mais difícil. Podemos ver parte disso, por exemplo, em Mulher Maravilha, de 2017. Em dado momento da história, mais próximo ao final, Diana entra em confusão e fica extremamente decepcionada e desapontada com a possibilidade de, na verdade, não haver nenhum deus da guerra, Ares, ou que sua influência tenha sido bem remota na construção de uma guerra entre os seres humanos. A ideia que eu considero boa e que funcionaria era a de que os seres humanos realmente têm uma natureza aguerrida voltada à violência, ou seja, são maus por natureza. Essa ideia, que também não é tão inovadora assim, casaria muito melhor com o que vinha se desenrolando até então, pois víamos constantemente uma Diana totalmente perdida, extremamente inocente, que não enxergava a maldade no ser humano. Justamente porque ela viveu literalmente numa bolha. Além disso, o aviso que sua mãe havia lhe dado antes de sair da ilha de Temícera sobre a natureza dos homens e sobre eles não a merecerem faria muito mais sentido. Mas no final de tudo tinha um monstrão chamado Ares que brigou com a heroína e depois de humilhá-la com seu poder descomunal foi derrotado. Ainda na DC, se você visse o trailer de Batman vs Superman, você veria uma história cheia de conteúdo e com duas visões filosóficas distintas. A justiça pelas próprias mãos e a ética pela lei e tal. E quando você vai ver o filme, novamente jogam tudo pra cima e colocam um monstrão que briga com os heróis e depois de humilhá-los com seu poder descomunal, foi derrotado, com o sacrifício do Superman, que depois, imagine só, na verdade não morreu. A recorrência desses plot twists que na verdade todo mundo espera que aconteça, além de desnecessário e frustrante, é muito irritante para mim. Às vezes, influência dos fãs é a pior coisa para sua história. Parece haver certa inabilidade dos roteiros em trazer soluções novas para histórias que precisam despertar as emoções do público de maneira criativa e sem necessariamente sacrificar o happy end. Porque quando se fala em cinema de massa, é claro que a maioria do público quer apenas distração e voltar para casa com a sensação leve, como uma montanha russa que te provoca grandes emoções, mas te entrega são e salvo no seu lugar. Você também sente este incômodo? Ou tudo bem para você o personagem que morreu voltar à vida? Escreva aqui nos comentários, por favor. O que eu sinto carência é dessa catarse utilizada dentro de um contexto mais amarrado, com mais sentido. Não simplesmente matar um personagem e vir com a história de que ele não morreu. Mas na verdade o que morreu foi uma parte dele que não era ele, ou que tem uma antiga magia capaz de curar ferimentos de morte que numa série de 9 filmes só foi introduzida no último, onde precisou ser utilizado para salvar o personagem. Se você conhece algum filme ou série que eu deixei de fora desta lista com esses plot twists de coisas que todo mundo sabe que aconteceria, com certeza você conhece. Por favor, escreva aqui nos comentários porque eu quero saber. Se gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, curta e divulgue por aquele seu amigo que acha que Goku vai morrer um dia. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo programa.